a tua presença, ouvindo a tua doce voz falar aos nossos corações. Pai Santo, agora o teu Filho, Senhor, fará uso da tua palavra. Abre as portas da palavra, Senhor, conceda a graça, a autoridade, a unção, tudo que for necessário, Senhor, para que a tua palavra, mais uma vez, encontre guarida em nossos corações, onde a tua igreja seja edificada e o teu nome, Senhor, glorificado. Nós oramos certos da vitória, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Quem está feliz com Jesus aí? Estamos alegres, estamos felizes. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de adorar e bendizer o teu nome santo. Uma noite fria, gelada, chuvosa, mas os irmãos escolheram a boa parte, né? Estar na presença do Senhor, louvando o Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Deus, Ele já tem falado conosco até aqui, mas eu costumo dizer que para o crente a porção é dobrada, né? Deus ainda tem uma porção da palavra para o seu coração. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 25. Glória a Deus. Mateus, capítulo 25. Você que tem aí a sua espada do Espírito, vamos desembainhar ela aí. Mateus 25, versículo 1 a seguir. Amém? Quem encontrou, diz amém. Amém. Quem não encontrou, escola dominical. Versículo 1 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus nessa noite, tanto quanto conhecida, parábola das 10 virgens. Eu não tenho como saber se você é prudente ou se você é nécio, mas até o final dessa ministração você vai descobrir qual tipo de crente você é, prudente ou nécio. Mas uma coisa eu posso te adiantar, que os dois tipos ainda tem jeito. Se faltar o azeite, Jesus ele tem azeite para dar. Aleluia. Essa parábola ela começa com uma expressão muito conhecida nos evangelhos, que é: o reino do céu será semelhante. Isso aparece várias vezes na Bíblia, né? O reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear, é semelhante ao servo vigilante, o mordomo fiel, o construtor da torre, o sal degenerado. Essa expressão ela vai aparecer muitas vezes na Bíblia. O reino dos céus é semelhante. E Jesus fala aqui que é semelhante a 10 virgens. Essas 10 virgens, elas tinham algo diferente entre elas, porque a Bíblia vai dizer que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. E nós vamos aprender nessa noite o que significa isso. Por que havia essa diferença, né?
Porque a parábola ela vai mostrar aqui que todos os crentes têm lâmpada. Todos os crentes têm uma vasilha de azeite. Mas nem todos têm o azeite suficiente, né? Eu não sei de que maneira você entrou aqui nessa noite. Se a sua vasilha está cheia, se está pela metade, se está na reserva quase se acabando, ou se até mesmo já se esgotou. Mas Jesus ele tem azeite para nós hoje. O azeite ele não vai faltar não. Aleluia. Glória a Deus. As loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Aqui é que está uma questão muito importante, né? Porque a Bíblia vai dizer que o melhor é o fim das coisas do que o princípio, o começo. Por quê? Porque muitas pessoas começam muitas coisas, mas muitas pessoas também não terminam. Talvez você em algum momento da sua vida começou algo que não terminou. Talvez um trabalho, um curso, um estudo, começou algo e não terminou. Mas a palavra de Deus ela vai dizer que é melhor o fim, é melhor terminar. O apóstolo Paulo ele vai dizer que ele combateu o bom combate, completou a carreira, ele guardou a fé. O apóstolo Paulo ele vai dizer que a vida cristã é comparada a uma carreira que nos está proposta, como uma corrida greco-romana, que eles tinham seus esportes e corria aquela maratona, e a questão não era quem ia chegar primeiro, mas a questão era quem ia chegar até o fim. Porque em Apocalipse o Senhor Jesus ele vai dizer que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A carreira cristã ela é cheia de obstáculos, de dificuldades, como o irmão disse aqui agora há pouco, quando ele chegou, ele falou que passou até pela montanha para chegar aqui. É muito difícil os tempos que nós vivemos hoje. A Bíblia diz que nos últimos dias o reino dos céus ele é tomado à força. Jesus ele nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, a exortação aqui é para vigiar, para poder perseverar até o fim. Aleluia. A vigilância, ela existe na vida do crente. O crente precisa vigiar e orar e perseverar, crendo nessa promessa que um dia o seu noivo ele vai voltar para buscar a sua igreja será arrebatada e levada para os céus. Mas para isso, os crentes precisam ser encontrados prontos, servindo. A Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que quando o Senhor vier, encontrar servindo assim. A Bíblia diz que você tem uma coroa que ela precisa ser guardada, para que ninguém tome a sua coroa. A Bíblia diz que não pode uma porca lavada voltar ao esponjadouro de lama, porque ela foi lavada, agora ela está limpa, ela não pode voltar para a lama. A Bíblia diz que não pode voltar o cão ao seu próprio vômito, ele já vomitou, a sujeira já saiu, ele não pode voltar ao seu próprio vômito, mas ele precisa permanecer limpo. E Jesus é quem nos limpa de todo o pecado nessa noite. Jesus ele nos garante a salvação pela sua graça, nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, ele nos dá. Porém, a salvação ela exige também uma manutenção. Eu não posso receber a salvação e permanecer de braços cruzados, não. Mas quando eu recebo a salvação, estou recebendo junto a botija de azeite. Eu estou recebendo junto o fogo do Espírito Santo, uma candeia que precisa ser mantida acesa o tempo todo. A Bíblia diz que o fogo ele não pode se extinguir. O fogo ele não pode acabar. O que significa a lâmpada e o azeite e o fogo nessa parábola? Significa a presença de Deus na vida do crente. A presença de Deus
ela não pode sair da vida do crente. É aquilo que nos garante a salvação. A presença de Deus na vida do crente, o seu selo, é aquilo que garante que você um dia vai morar nos céus. E esse selo, ele não pode se perder. Jesus, ele faz aqui o seu sermão escatológico. Ele fala das últimas coisas. Ele está falando aqui dos tempos do fim. Tem estudiosos da Bíblia que vão dizer que as virgens é Israel, outros vão dizer que as virgens elas são a igreja, outros vão dizer que não é nem Israel e nem a igreja. A questão não é essa, a questão é que cada um tem a sua botija de azeite para cuidar. A Bíblia diz que examine-se o homem a si mesmo. Eu não posso olhar para a sua vida e dizer que está faltando o azeite, nem você olhar para a minha vida e dizer que está faltando o azeite, não. Mas a Bíblia diz que é para o homem se examinar. E eu também não posso te dar um pouco do meu azeite. Bem que poderia ser assim, né? Se a gente pudesse compartilhar e dividir um pouquinho, mas eu não posso te dar um pouco do meu azeite na hora que faltar, e nem você pode me dar um pouco do seu azeite na hora que faltar para mim também não, mas cada um precisa ter o seu. A responsabilidade que Deus nos dá, cada um precisa ter o seu azeite. Todas eram virgens, mas nem todas tinham azeite suficiente. Isso nos mostra que as aparências enganam. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, porque o homem ele só vê a aparência exterior, mas Deus ele vê o que está por dentro, Deus ele vê o coração. E Ele conhece a cada um de nós, Ele sabe o coração de cada um, Ele sabe o motivo, o propósito pelo qual você está aqui hoje. Deus, Ele sabe. E infelizmente existem pessoas que vivem somente de aparências, porque por fora parece que está vivo. Não é assim que Jesus diz em Apocalipse? Tem aparência de que vive, mas está morto. E precisamos tomar muito cuidado com essa morte espiritual. Tem gente que está morto espiritualmente andando em nosso meio, por quê? Porque o pecado está escondido, porque a vida está desconcertada, porque o azeite está quase acabando e a lamparina quase se apagando. Mas é tempo hoje de encher mais um pouquinho, é tempo hoje de receber mais um pouco de azeite, de botar fogo nesse negócio e assoprar e fazer o fogo se levantar novamente. Porque aquilo que tem de sujeira, de impureza, de imundícia, vai ter que sair. Porque a palavra de Deus diz que a porta ela é estreita. Essa porta ela não passou por reformas, não. Ela permanece da mesma maneira, estreitinha do jeito que era lá no princípio. Aleluia. Na porta estreita não entra bagagem. A Bíblia diz assim: olhai-vos para a mulher de Ló. Sabe por que Jesus disse isso? Porque a mulher de Ló ela estava presa nas coisas dessa terra, nas coisas deste mundo, nas bagagens deste mundo, e isso não entra pela porta estreita, não. Aquela mulher olhou para trás e virou a estátua de sal, porque ela estava presa lá em Sodoma e Gomorra. Mas os verdadeiros crentes que vão morar nos céus, as virgens aqui que têm as suas lâmpadas, elas não são presas na coisa dessa terra, não. A Bíblia está falando aqui de um casamento judaico. Um casamento é quando um homem e a mulher se juntam e saem da casa dos seus pais. Então precisa sair do lugar onde estava, precisa sair da zona de conforto para agora viver uma nova vida com o noivo, uma nova vida com Cristo. E ninguém que vive de aparências vai conseguir viver essa nova vida com Cristo. Porque quando casa, o noivo vai ver tudo que tem de errado, né? Porque quando está na casa do pai e da mãe é uma coisa, mas e no convívio ali no dia a dia com o noivo? Não é por isso que muitos casamentos acabam, porque vivia de aparências e quando chegou na hora não era nada daquilo? No céu não tem esse negócio, não. No céu não tem. No céu só entra os verdadeiros. No céu só entra os limpos de coração. No céu só entra os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro.
A seleção é agora, a separação antes. Mateus 24, Jesus já vinha falando disso. Jesus ele fala da separação dos bodes das ovelhas. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Quando questionaram Jesus, mas Senhor, nós expulsávamos os demônios em seu nome, fazia milagres, sinais, prodígios em seu nome. O que Jesus respondeu para eles? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Jesus conhece os verdadeiros. Jesus conhece os corações. A Bíblia vai dizer aqui que as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Sabe quem é prudente? Prudente é aquele que anda vigilante. Prudente é aquele que crê. Prudente é aquele que tem fé. Prudente é aquele que exerce a fé. Prudente é aquele que crê na palavra de Deus. Jesus falou: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar e eu vou voltar para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Isto é uma realidade, isto é um fato, isto é algo que vai acontecer, que já tem dia, data e hora marcada. Jesus ele vem. Ele vai buscar a sua igreja que está preparada com as suas lamparinas acesas e com o seu azeite nas vasilhas. Não é momento do azeite faltar não, irmãos. Quando entrou a pandemia, disseram assim: olha, os jovens vai desviar tudo. Outro disse assim: não, os velhos vai desviar. Outro disse assim: não, os velhos ficam, eles vão permanecer. Aí veio a pandemia. Saiu, foi jovem, velho, obreiro, pastor, dirigente de igreja, saiu, foi tudo. Porque muitas pessoas viviam de aparências. Porque muitas pessoas estavam com o seu azeite já nas reservas, já quase acabando. E quando vem a luta e a tempestade, essas pessoas não aguentam e não conseguem suportar. O azeite vai nos ajudar a suportar. É a presença de Deus que vai nos ajudar a passar pela luta, pela prova e permanecer fiel até o fim. A questão é ir até o fim. A questão é quando chegar a meia-noite, que diz aqui, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. O esposo ele vai vir. O noivo ele vem para buscar a sua igreja. Eu já vi gente dizer assim: olha, uma vez minha irmã na escola dominical, uma senhora dos seus 80 e poucos anos, ela disse assim: olha, desde que eu era uma menina, eu ouvia falar que Jesus ele vai voltar. E até hoje eu creio que Jesus ele vai voltar. É essa a esperança do hoje. Um dia eu estava no meu trabalho e chegou uma moça, uma jovem, para a nossa supervisora, com aquele tom de desespero, chamando ela: fulana, fulana, eu não vou mais casar. Ela: por que você não vai mais casar? E ela disse assim: eu não vou mais casar porque Jesus vai voltar e não vai dar tempo. É esse coração que a gente precisa ter, sabendo que o Senhor a qualquer momento Ele vem e eu preciso ser encontrado vigilante e preparado. É essa expectativa, é essa esperança que eu preciso ter no meu coração, porque a meia-noite vai chegar. O tempo ele vem em que Jesus ele vai buscar a sua igreja. E infelizmente muitas pessoas vão ser encontradas despreparadas. Por quê? Porque estava escondido lá no cantinho. Estava escondido lá naquela última gaveta. Sabe o pecado escondido que algumas pessoas têm? Parece um bichinho de estimação, né? Ele começa pequenininho, mas daqui a pouco ele está grandão que engole o crente. Esse é o pecado. Com o pecado não se brinca. O pecado ele está bebendo do azeite, da vasilha do crente. E se o crente não vigiar, esse azeite ele vai acabar. Tempo de deixar o pecado é hoje. Tempo de carregar as vasilhas e as lamparinas é hoje. A Bíblia diz que todas tosquenejaram e todas adormeceram, tanto as prudentes quanto as nécias. Quando a gente fala que o pecado hoje é uma coisa incrível. Se eu falar assim: olha, vamos orar
para Deus tirar do nosso coração tudo que nos impede de morar nos céus. Tem gente que tem até medo, porque não quer deixar o pecado, porque não quer deixar o bichinho de estimação de lado, quer levar consigo e não vai poder levar. A viagem só de ida, uma passagem comprada, autenticada, carimbada, só para você. E você não vai levar nada dessa terra. Vai tudo ficar para trás, vai tudo para perecer. Jesus, ele disse assim: olha, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, porque no céu nada perece, no céu nada se perde. Não estou dizendo aqui que você não deve casar, não deve estudar, fazer uma faculdade, não é isso, você deve, mas sabendo que a qualquer momento o seu Senhor ele vai voltar, sabendo que eu não posso descuidar um pouquinho. Imagina uma atalaia. A Bíblia diz que o atalaia fica lá no alto da torre, nos muros da cidade, vigiando. E se o perigo vir e ele não tocar a trombeta, o sangue das pessoas que vai ser derramado é requerido da mão dele, porque ele não vigiou e tocou a trombeta. Assim a vida do crente também. Ninguém vai poder se dar por inocente, mas precisa ser encontrado vigilante. Todas saíram com as suas lâmpadas acesas. Vocês viram isso no texto? Todas as 10 saíram ao encontro do noivo com as suas lâmpadas acesas. Mas chegou um momento que alguém disse assim: olha, as nossas lâmpadas se apagam. Dai do vosso azeite. Dá um pouquinho do seu azeite. A minha esposa não pode me dar um pouquinho do azeite que ela tem, não. E eu não posso dar um pouquinho do azeite que eu tenho para os meus filhos. A salvação, ela é individual. Ninguém vai poder compartilhar um pouquinho, né? Olha, pega um pouquinho aqui, dá um pouquinho ali, dá mais um pouquinho aqui, vamos contribuir aqui, vamos fazer como se diz, uma vaquinha, né? Cada um junta um pouquinho. Não dá, irmãos. Cada um precisa ter o seu. Cada um sabe da sua responsabilidade de orar, de buscar Deus e de vigiar. Eu não posso buscar por você, não. Nós temos vivido um tempo tão difícil, tão terrível, que hoje os pastores têm que subir no púlpito e implorar assim: olha, fulano, vem para a igreja. Fulano, vem no culto de terça, vem no culto de quinta, vem na escola dominical, no evangelismo. Tem que implorar, porque os crentes não vêm, os crentes estão cochilando, está dormindo, adormeceu, tosquenejou. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque naquele dia não vai ter como dividir um pouquinho de azeite, não. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. Olha que interessante, aqui um sentido figurado. E de comprai. Mas você sabia que você não precisa comprar? Pelo contrário, Jesus te dá de graça. Às vezes deixamos de receber por falta de pedir, porque a televisão é mais gostoso, a internet é mais gostoso, tudo nesse mundo é mais gostoso, né? Quem foi que disse que o pecado tem gosto ruim? Quem foi que disse que o pecado tem aparência ruim? Não tem, ele vem embrulhadinho para presente, né? E eu perguntei na escola dominical aqui: vocês preferem orar ou assistir televisão? Até teve uma, né, que falou que preferia orar. Uma só. Porque assistir televisão é mais gostoso, né? Assistir televisão, você senta ali meia hora, 1 hora, 2 horas que você nem vê passar, né? Mas orar meia hora é difícil. 1 hora, então, tem uns que não conseguem mais há muito tempo, outros nunca nem conseguiu orar 1 hora. Por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus é tomada força, porque tem que renunciar das coisas deste mundo para poder usufruir desse azeite. E renunciar das coisas deste mundo não é todos que conseguem, não é para todos, não é fácil. Mas eu quero dizer para você que vale a pena.
vale a pena renunciar das coisas deste mundo, porque as coisas celestiais valem muito mais, porque as coisas celestiais são eternas. Chegou o momento em que a lâmpada se apaga. As 5 nécias têm a sua lâmpada apagada. Cuidado, irmão. Não deixe que a sua lâmpada se apague, não. O apóstolo Paulo, ele diz que essa carreira ela precisa ser corrida olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você olha para Jesus, você tem um alvo. Se você olha para Jesus, você tem um foco para chegar, para alcançar. Se eu olho para Jesus, eu não vou olhar para a lamparina do irmão do lado, para nada desse mundo, não. Eu vou olhar para a minha lamparina, eu vou olhar para o meu azeite. Tem pessoas que perdem tempo na igreja cuidando do azeite do outro. O azeite é do outro, deixa para o outro cuidar. Cuida do seu um pouquinho. Pessoas que estão olhando para o azeite do outro achando que está acabando. E ela nem sabe que o dela já está na reserva, quase secando, né? A vida de aparência, ela é dessa forma. Jesus, ele diz que antes de tentar tirar o argueiro, o cisco do olho do seu irmão, você precisa tirar a trave do seu. E as pessoas estão perdendo tempo cuidando do irmão. Deixa o irmão lá. Cuida do seu azeite, da sua botija. Tem outro lá na sua casa que não busca, não quer saber de buscar. Cuida do seu. Deixa o outro lá. Vai orando pelo outro lá, que Deus é que vai fazer a obra. Cuida do seu azeite ali. Você cuidando do seu, o outro também vai ver. Aí vai se preocupar. Como anda o meu azeite hoje? Como anda do seu azeite? Só você sabe. O azeite, ele é pessoal. Não pode ser obtido por esforço humano, não pode ser comprado pelo homem, né? A Bíblia fala que tinha lá o Simão o mágico, ele se converteu, aí ele via que os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas recebiam o Espírito Santo, e ele chega para os apóstolos e fala assim: olha, quanto que você quer, eu compro. Dá esse Espírito Santo para mim que eu compro o seu. E os apóstolos falaram: não, isso aqui não pode comprar, isso aqui não se vende, não tem preço que pague, não. Cada um tem que buscar o seu, e é dia após dia, sabia? Cada vez que você ora um pouquinho, cada vez que você adora um pouquinho, cada vez que você busca a Deus um pouquinho, cada vez que você dedica um pouco do seu tempo para o Senhor, o azeite da vasilha ele vai só se enchendo, o azeite ele vai só se completando, e é de pouquinho em pouquinho até que a vasilha ela está cheia. Aí você vai só mantendo, né? Aleluia. Tem pessoas que um dia estiveram na presença de Deus com as suas vasilhas cheias do azeite e não vigiaram. Seu azeite foi roubado pelo inimigo, foi levado embora. Mas hoje é dia de receber mais um pouquinho. E se você perseverar e insistir em continuar, Jesus ele vai só completando o azeite. Aleluia. É igual um carro, né? Você tem lá o tanque do carro. Uns chega com o tanque cheio e outros chega piscando a reserva, né? Fica só piscando aquela luzinha que está na reserva. Se você chegou hoje aqui piscando a luzinha da reserva, hoje Jesus ele vai encher do azeite. É hoje o dia em que Jesus ele vai encher as lâmpadas. Como eu disse aqui, a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Eu não posso olhar para você e dizer que o seu azeite está acabando. Você que tem que saber. E nem você olhar para mim e dizer que o meu azeite está acabando também. Só você sabe como anda o seu azeite. E o conselho que fica para hoje, nessa reflexão de hoje, é: busca um pouquinho mais. Esforce um pouquinho mais, que Deus ele vai abençoar. Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele está aqui hoje para derramar esse azeite. Aleluia. Aleluia. O Pai não deixa faltar, não.
Pai, tem a botija cheia de azeite que nunca se acaba. Mas alguns crentes, ele deixa a vasilha rachar e o azeite ele vai se esvaziando e a hora que o crente vai vendo não tem mais nada. E Jesus ele quer voltar a encontrar as pessoas preparadas. Aquelas virgens, elas voltam com azeite comprado e chega até o local da festa e encontra as suas portas fechadas. E elas desesperadas batem na porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. É igual aconteceu nos dias de Noé, né? A Bíblia diz que as pessoas casavam, se davam-se em casamento e faziam de tudo. E cada um queria saber só do seu próprio umbigo. Até o dia que veio o dilúvio, as portas da arca se fechou e ninguém mais entrou. É a mesma coisa naquele dia, quando chegar a meia-noite, o Senhor ele fecha a porta e aí não adianta mais bater, aí não adianta mais clamar, mas ele respondendo: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós vivemos numa expectativa. Jesus ele pode voltar agora. Jesus ele pode voltar amanhã. Jesus ele pode voltar daqui a 5 minutos. Você pode sair ali na porta depois desse culto e daqui a pouco você olha para o lado, não tem mais ninguém. O que aconteceu? Jesus voltou. A Bíblia diz que nem o Filho e nem os anjos do céu sabem o dia e a hora que Jesus vai voltar. Aleluia. Jesus ele compara a sua vinda à vinda de um ladrão. Sabe por quê? Porque o ladrão ele vem sem avisar. O ladrão ele não vai na sua casa, bate na porta, vê se você está, e se você não está, ele deixa um bilhetinho ali assim: olha, você não está, eu volto amanhã para roubar a sua casa. Não, o ladrão ele vem sem avisar. Assim é Jesus, ele vem sem avisar. Tem pessoas que pensam assim: eu sou muito jovem para servir Jesus, vou deixar para servir Jesus amanhã, quando eu for mais velho, aí eu vou atrás de Jesus. Aí quando é mais velho, casa, tem seus filhos, seu trabalho, seus afazeres, aí fala assim: não, agora eu tenho que trabalhar, não quero saber de Jesus não, deixa para mais tarde. Quando chega mais tarde, velho, aposentado, com a saúde já mais ou menos, aí ele fala assim: não, agora eu tenho que descansar, tenho que cuidar de mim, mais tarde eu vou atrás de Jesus. Aí quando chega mais tarde, já vem a enfermidade, a morte, e não resta mais tempo. Teve a vida inteira para servir Jesus, mas não buscou. Não deixa Jesus para amanhã não. Jesus é para hoje. Não deixa para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Não deixa a decisão para depois não, mas a decisão ela precisa ser tomada hoje. No dia que eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus, disseram assim: olha, você agora tem uma passagem, um passaporte autenticado, carimbado, tudo pronto para ir morar nos céus. Agora é só manter, agora é só seguir daqui para frente. A passagem já está paga, Jesus quem pagou. Aleluia. Só precisei tomar a decisão. E no momento que aceitei Jesus, eu recebi a minha lamparina e o meu azeite acesos. E eu preciso manter aceso até aquele dia, até o dia que chegar meia-noite, até que o fim chegar para mim, para você, ou Jesus voltar para toda a igreja. Esse azeite precisa ser encontrado cheio, essa lâmpada precisa ser encontrada acesa. Não permita que nada venha apagar essa lâmpada, mas saia daqui hoje com o azeite cheio, a lâmpada acesa. Sai daqui hoje com a sua lâmpada nas mãos e leva ela para onde você for, acesa. Nunca vai se apagar. Tem pessoas que em algum momento da vida deixou essa lâmpada se apagar, mas Jesus ele pode acender hoje de novo. Jesus ele tem o fogo para acender novamente essa chama no coração do crente e manter acesa essa chama no coração do crente.
crente. E a partir daqui, é só manter aceso. E pode dar um glória a Deus por você. Deus abençoe os irmãos.